Olá, tudo bem com você? É um prazer estar com você nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar o capítulo 42 do livro de Gênesis. E nós queremos iniciar, como sempre fazemos nossos cultos, estudos bíblicos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim nós recordamos o nosso batismo e lembramos que, como filhos de Deus, batizados, pertencemos à família dele, ao povo dele. O Salvador Jesus arremata dizendo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O que caracteriza o povo de Deus é, de fato, ouvir a voz do bom pastor Jesus e segui-lo. É assim que se define o que é Igreja de Jesus. Eu quero convidar você para que falemos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a ouvi-la e estudá-la como palavra de Deus que ela é. Seja o Teu Espírito Santo nosso professor, mestre e guia, a fim de que possamos aprender a Tua palavra, retê-la em nossos corações, confiar em Ti, em fé verdadeira, e viver para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Abençoa nosso momento de estudo bíblico, cada pessoa que ouve e acompanha esse momento, para que a Tua palavra produza em nossos corações os frutos que Tu desejas. Uma fé verdadeira e uma vida cristã repleta de frutos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo, ó Pai, contigo, ó Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia em mãos, abri-la em Gênesis capítulo 42, e eu quero fazer a leitura do texto. Nós não fazemos estudo bíblico sem que tenhamos conhecimento do texto. Eu quero fazer a leitura do texto. Não é um texto muito longo, quero pedir a sua atenção. Se você tem a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Queira abrir a sua Bíblia para que possamos acompanhar a leitura. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: "De onde vocês vêm?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor. Esses seus servos vieram só para comprar mantimentos. Somos filhos do mesmo homem. Somos homens honestos. Esses seus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. O outro já não existe." Então José lhes disse: "É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem ou se não."
Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando o cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui, na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas estas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o traga de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele será morto. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Esta é a palavra do Senhor. Acompanhamos a leitura da palavra, texto de Gênesis capítulo 42. Eu queria lembrar algumas coisas do contexto dessa história para que a gente possa tê-la bem em nossa mente. Primeiro, os irmãos de José, lembra, eles eram 12 irmãos. Os irmãos de José tinham grande inveja dele
por causa do apego que Jacó, seu pai, tinha por José, o que foi materializado quando Jacó deu para José aquela túnica. Então os irmãos ficaram com muita raiva de José. Também irritava os irmãos de José os frequentes sonhos que José tinha, que sugeria que os irmãos e os pais de José iriam, em algum momento, venerá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo em sinal de submissão. Notem que a sua raiva, ou seja, a raiva dos irmãos de José por José, crescia dia a dia, e esta raiva se transformara em ódio mortal. Um dado dia, eles agarraram a José, colocaram a José numa cisterna, num poço, e o venderam para uma caravana de ismaelitas, que venderam José no Egito. José, de escravo vendido, passou a ser um homem importante no Egito. Pela ajuda, pela direção de Deus, toda a provisão de alimentos do Egito passava pelas mãos de José. Vejam só como Deus transforma essa história aparentemente trágica, difícil, numa história que ele, Deus, usa para a preservação da vida. Houve naquela região uma grande fome, já anunciada por José, quando ele falou, predizendo que haveria os anos das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Então ele, ao interpretar esse sonho, predisse, de maneira muito concreta, apontou para os anos de fartura, e grande fartura que houve de fato sobre a terra do Egito especialmente, mas também já apontara para os anos de grande escassez e de grande fome. Então o Egito se transformou no celeiro do mundo, porque José amealhara provisões, cereais, arrecadando esses cereais para que pudesse ter suprimento nos anos de fome. O Egito, então, se transformara nesse grande celeiro do mundo. Muitas pessoas de muitos lugares foram comprar provisões, alimentos no Egito. Também os irmãos de José foram. Nota que 10 irmãos de José fizeram essa viagem. José estava no Egito, o mais novo, Benjamim, irmão de pai e mãe de José, ficara com o seu pai Jacó lá em Canaã. O que era para ser uma simples viagem de negócios, de compra de alimentos, não é? Se tornou numa saga terrível. Imaginem só, uma viagem que, na verdade, deveria ser de motivo simples. Eles iriam para o Egito comprar provisões, comida, alimento. O Egito tinha comida, eles tinham dinheiro. Era uma negociação, uma transação simples. Mas essa viagem se transformou numa terrível saga. Ao chegarem no Egito, eles foram recebidos por quem? Por José. 22 anos se haviam passado desde que venderam a José para o Egito como escravos. Agora, então, vão ao Egito e encontram a José como um superintendente ou um governador que administrava essas provisões. Eles não reconheceram a José, talvez por causa das suas roupas, dos seus trajes de oficial, mas José os reconheceu. E José falou de maneira áspera com eles. José os acusou de espiões. Ainda hoje essa acusação é uma acusação muito séria, mas naquela época era terrível, porque quando se queria conquistar um povo, uma cidade ou um país, se enviava espiões, que iam até aquele lugar e verificavam como era a cidade ou como era o país, quais eram seus pontos fracos, seus pontos fortes, qual era o poderio militar que aquela terra e aquele país eventualmente dispunha. Então José os acusou de espiões. E quando eles na conversa disseram que tinham ainda um irmão mais novo que ficara com o pai em Canaã, e José sabia, obviamente, que se tratava de Benjamim, ele pediu que fossem buscá-lo para provar a veracidade das suas palavras. Eles deixaram Rúben preso como garantia do seu retorno. Interessante que o texto diz que ficaram 3 dias presos. 3 dias Jonas ficou no ventre do peixe, 3 dias Jesus ficou na sepultura. Aqui esses 3 dias certamente foram dias de intensa, de profunda reflexão. Eles reconheceram o que tinham feito de mal para José
e pensaram: isso está acontecendo conosco porque nós fizemos aquele grande mal ao nosso irmão José. Interessante que no texto está relatado que eles se reconheceram culpados. Lutero comenta dizendo que eles confessaram que eram devedores. Eles reconheceram a crueldade com a qual desprezaram o comovente apelo do seu irmão José. Entretanto, foi de fato um crime hediondo aqueles que eles cometeram. Eles não perceberam a magnitude e o significado deste horror. Os irmãos de José ficaram aterrados, mas foram. Chegando em casa, relataram tudo ao seu pai. A gente pode imaginar tudo o que transcorreu na viagem, não é? Como refletiram, como pensaram. E Jacó ficou com muito medo. Ainda não se havia recuperado da perda de José. Rúben ficara preso e agora queriam levar Benjamim. Então ele disse: se alguma coisa acontecer, vocês trarão muita tristeza para mim. Agora já sou velho e estou no fim da vida. Eu quero, depois de trazer esses destaques, fazer algumas aplicações desse texto à nossa vida. Primeiro, a raiva corriqueira, não arrependida, não confessada, se transforma em ódio mortal. Toda a saga da viagem daqueles irmãos se dá à luz do pecado que cometeram. Mesmo seus planos mais sórdidos, cruéis, estão debaixo da vontade do Senhor. Não da vontade antecedente, como se Deus quisesse e planejasse o mal de forma alguma, mas a vontade consequente. Deus consente com o mal e usa o mal para os seus bons propósitos. Aqui está um caso desses. Depois, Deus não abandonou José, embora houvesse permitido que ele enfrentasse muitas provações. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Promessas de proteção, de cuidado, de ajuda, a despeito de todas as situações difíceis que enfrentamos. Quarto lugar, esse relato aponta para Cristo. Sim, aponta para Cristo. A preservação da vida através de José é uma espécie, é um tipo daquilo que Cristo, nosso Salvador, veio fazer. Ele também foi desprezado como José. Ele também foi vendido como José. Lá pelos irmãos, José foi vendido. Em Jesus, ele foi vendido por Judas, o Salvador foi vendido pelo seu discípulo. Os irmãos de José negaram carinho, afeto. Os discípulos de Jesus negaram conhecê-lo, abandonaram, fugiram no pior momento. José foi jogado na cisterna, Jesus foi jogado, entre aspas, na cisterna da cruz. Pagou pelos nossos pecados para nos dar uma vida que nunca termina. O cereal, o trigo, aponta para o pão, que é um tipo de Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Mas não podemos deixar de referir-nos ao fato de que na ceia, no pão e no vinho, nosso Salvador nos entrega seu corpo e sangue para nos dar perdão dos pecados. Os irmãos de José se reconheceram culpados. Jesus é aquele que doa o perdão, que dá vida para sempre. Essa história, por mais dramática que seja, é a história da salvação. Ore comigo. Senhor Deus, reconheço que muitas vezes permito que a raiva diária se consume num ódio mortal. Perdoa meus pecados. Ajuda-me a reconhecer em Cristo aquele que lava os meus pecados, que apaga as minhas transgressões e que é capaz de tirar todo o pecado e mágoa do meu coração e enchê-lo de fé verdadeira e de um amor que transborda em ações boas com as pessoas que convivem conosco. Guarda essas palavras em meu coração, amado, querido Salvador. Eu oro em nome de Jesus, o meu Senhor. Amém. Gente querida, um abraço para vocês. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Fique em paz. Fique com Jesus. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação.
Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.